Ainda Estou Aqui foi oficialmente indicado ao Oscar 2025. Esse é um filme do diretor Walter Salles, um filme brasileiro que aborda ali o período de ditadura militar no Brasil, mas que na verdade é uma adaptação de um livro de mesmo nome, escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, e ele vai contar nesse livro a história da família dele. Ele vai contar pra gente como lá na época da ditadura militar, o seu pai foi sequestrado, né? Ele desapareceu, ele foi levado de casa e ele foi consequentemente torturado e morto pela ditadura militar, pelo exército. E o livro, e por consequência o filme também, vão mostrar a história do ponto de vista da Eunice Paiva, a mãe do Marcelo, esposa do Rubens. E quem interpreta a Eunice Paiva no filme é a Fernanda Torres. Quem interpreta o Rubens Paiva no filme é o Selton Mello. Esse filme é belíssimo, foi o meu filme favorito do ano passado. É um filme que realmente faz a gente sentir orgulho do nosso cinema nacional, do nosso país, da nossa história. É um filme importante pra gente lembrar o que aconteceu no passado e como não repetir isso no presente. E criou-se toda uma expectativa ao redor desse filme justamente porque ele foi o escolhido para representar o Brasil na corrida por uma indicação no Oscar. Então a gente tava aí ansioso pra gente ter as indicações do Oscar. As indicações saíram hoje, dia 23 de janeiro, de manhã, depois de 2 adiamentos por conta dos incêndios que estavam acontecendo lá em Hollywood, né, em Los Angeles. E a gente teve então 3 indicações. Essas 3 indicações são muito especiais, são indicações que realmente colocam o Brasil no olho do mundo e que vão levar esse título e o nosso país, por consequência, para muitas outras pessoas. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre essas indicações e sobre quais são as nossas chances reais de levar um desses prêmios pra casa. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E vamos ao que interessa, vamos falar do Oscar 2025 e de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025. Então, Ainda Estou Aqui recebeu 3 indicações no Oscar 2025, sendo elas Melhor Atriz, num papel principal, com a indicação então da Fernanda Torres interpretando a Eunice Paiva. Melhor Filme Internacional, concorrendo aí com outros filmes de outros países. Essa é uma categoria do Oscar que decide colocar em destaque mesmo produções de outros países, né? Porque a gente sabe que o Oscar é uma premiação de Hollywood, uma premiação norte-americana, e a maioria dos indicados, a grandíssima maioria dos indicados, sempre é composta por filmes estadunidenses. E aí existe essa categoria pra valorizar o cinema ao redor do mundo. E a terceira indicação de Ainda Estou Aqui foi uma indicação que foi uma surpresa pra muita gente, né? Ainda Estou Aqui foi indicado em melhor filme, Best Picture em inglês. E essa é a principal categoria da premiação. O que isso significa, né? O que essa indicação na categoria de melhor filme significa? Significa que a Academia de Cinema de Hollywood escolheu Ainda Estou Aqui como um dos 10 melhores filmes do ano. Vou repetir. Ainda Estou Aqui foi considerado pela potência do audiovisual, a maior potência do audiovisual, como um dos melhores, um dos 10 melhores filmes do ano. Isso é muito forte, muito importante. E assim, a gente tava esperando 3 indicações, eu estava esperando 3 indicações, mas eu confesso que eu não tava esperando essa indicação a melhor filme. Eu achei que a terceira indicação seria em melhor roteiro adaptado. Essa indicação não aconteceu. Aqui nesse vídeo, a minha intenção é justamente comentar essas indicações, falar um pouquinho sobre o filme e tentar entender se a gente tem chances de levar pra casa um desses prêmios ou não. Eu vou começar conversando com vocês então sobre a indicação da Fernanda Torres na categoria de melhor atriz. Vamos partir daqui, que eu acho que era uma indicação mais prevista, mais óbvia, e uma indicação que já vem aí de um histórico, né? Porque a gente teve a Fernanda indicada no Globo de Ouro e ela ganhou esse prêmio no Globo de Ouro, que também foi uma grata surpresa, fez o Brasil torcer como se fosse Copa do Mundo. Aqui no Oscar 2025, a Fernanda Torres está concorrendo com as seguintes indicadas. Tá concorrendo com a Cynthia Erivo por Wicked, com a Carla Sofia Gascon por Emília Pérez, com a Mike Madison por Anora e com a Demi Moore por A Substância. Quais são as chances da Fernanda Torres nessa categoria? Essa categoria ela é um pouquinho complexa nesse momento, pelo seguinte: apesar da Fernanda Torres ter ganhado lá no Globo de Ouro, ela não foi indicada no SAG Awards, que é a premiação de atores do Sindicato de Atores de Hollywood. Então, todo mundo tava na expectativa de ver a Fernanda indicada no SAG Awards, justamente porque normalmente quem é indicado no SAG Awards é indicado no Oscar, e quase sempre quem ganha no SAG Awards ganha
no Oscar. O Globo de Ouro, apesar de ser uma premiação também muito importante, não tem os mesmos votantes do Oscar. Não são as mesmas pessoas que votam no Globo de Ouro que também votam no Oscar. Então, óbvio, a Fernanda Torres ter ganhado no Globo de Ouro foi muito importante porque colocou o nome dela na mídia. Essa vitória foi muito, muito relevante nessa corrida final do Oscar, e não tem como a gente negar isso, porque os votantes, as pessoas envolvidas na indústria do cinema nos Estados Unidos, têm trocentos mil filmes pra assistir. Então você precisa fazer uma campanha, né? Todos os filmes que estão ali na corrida pro Oscar fazem campanha pra apresentar o seu filme, pra mostrar os seus atores, dão entrevistas, levam em eventos. Isso é muito importante, faz muito parte da corrida mesmo pra essa premiação. E o Globo de Ouro, apesar de não ter os mesmos votantes do Oscar, por exemplo, né? É uma premiação mundialmente reconhecida, é uma premiação muito relevante nos Estados Unidos. Então, muitos votantes do Oscar podem ter assistido o Globo de Ouro e ficado de olho justamente na vitória da Fernanda, e aí, portanto, podem assistir ao filme, podem ter mais interesse no trabalho dela a partir dessa vitória. Então essa vitória é muito relevante. Mas, normalmente, o SAG Awards é um parâmetro muito, muito, muito forte pro Oscar. Só que, como eu disse pra vocês, a Fernanda não foi indicada. Isso significa que ela não tem chances de ganhar no Oscar? Não. Porque se você tem indicados em duas premiações que não são os mesmos, isso pode fazer os votantes prestarem um pouco mais de atenção, a darem uma atenção pra Fernanda Torres de qualquer maneira, né? Acredita-se aqui que a maior concorrente da Fernanda Torres nessa categoria seja a Demi Moore. Por quê? A Demi Moore tem muitos anos de carreira e ela nunca foi levada a sério pelo seu trabalho. E aí, ela protagonizou o filme A Substância, que é um ótimo filme, inclusive. E a Demi Moore, ela construiu nessa temporada de premiação uma trajetória muito interessante, porque o filme é um filme que fala sobre o etarismo, sobre como as mulheres envelhecem e perdem o seu valor diante da sociedade. E a narrativa da Demi Moore, enquanto atriz, né, a narrativa pessoal dela, de nunca ter sido levada a sério, de sempre ter sido feita de chacota, e agora, quando mais velha, com esse filme, tá sendo reconhecida pelo seu trabalho, essa é uma narrativa muito forte. Só que tem o fato de que A Substância é um filme de horror, né? E esse é um gênero não tão valorizado assim no Oscar. Olhando para as outras indicadas, eu não vejo a Cynthia Erivo ganhando essa categoria, por exemplo, pelo fato de que Wicked é um filme mais blockbuster. Dificilmente também a gente tem filmes blockbusters sendo premiados nas categorias principais do Oscar. Também não vejo a Carla Sofia Gascon levando, porque eu acho que é bastante contraditório, né? Eu acho que apesar do filme se chamar Emília Pérez e a Carla ser a pessoa que interpreta a Emília Pérez, a atriz de maior destaque nessa produção, que tem mais tempo de tela, é a Zoe Saldanha. Então eu acho que isso também pode representar um impasse ali na hora da votação. E a gente tem a Mike Madison de Anora, que também eu acho que tem chances, mas a Anora tem aí umas polêmicas, a gente vai conversar sobre essas polêmicas já, talvez prejudiquem esse filme no Oscar. Então é isso, assim, eu acho que esse é o panorama geral sobre essa categoria de melhor atriz. Estou torcendo pela Fernanda Torres e acho que ela tem chances, mas eu não apostaria que as chances são garantidas. Ela tem chances, mas a gente vai ter que esperar pra ver o que é que os votantes do Oscar vão escolher no fim das contas, né? Agora vamos falar da categoria de melhor filme internacional. Os indicados nessa categoria são o Brasil, com Ainda Estou Aqui, a Dinamarca, com A Garota da Agulha, a França, com Emília Pérez, a Alemanha, com A Semente do Fruto Sagrado e a Letônia, com a animação Flow, que tá super cotada pra levar pra casa o prêmio de melhor animação esse ano, né? Ganhou no Globo de Ouro. Acho que talvez o maior concorrente de Flow em melhor animação seja o Robô Selvagem, mas Flow tem muitas chances nessa categoria de melhor animação. Então esses são os indicados na categoria de melhor filme internacional. Eu acho que os dois grandes nomes dessa categoria são Ainda Estou Aqui e Emília Pérez. Por quê? Eu acho que a lógica é bastante óbvia, né? Esses são os dois filmes que, para além de estarem indicados na categoria de melhor filme internacional, estão também indicados na categoria de melhor filme, enquanto os outros não. Então, só isso, pra mim, já demonstra que a batalha, né, que a disputa está entre esses dois títulos. Fora que, até pouco tempo, o grande favorito dessa categoria na premiação era Emília Pérez. Emília Pérez, a título de curiosidade pra vocês, é o filme com o maior número de indicações no Oscar esse ano. 13 indicações ao todo. Só que Emília Pérez tem várias questões polêmicas, né? Eu fiz um vídeo pro meu Instagram, pro meu TikTok, falando sobre essas polêmicas. Eu vou colocar esse vídeo aqui do lado pra vocês assistirem rapidamente. As polêmicas de Emília Pérez, o grande concorrente de Ainda Estou Aqui nas premiações. Emília Pérez é a aposta do ano na categoria de melhor filme internacional nas premiações. O longa conta a história de um líder do tráfico mexicano que pede ajuda a uma advogada pra fazer uma cirurgia de redesignação de sexo pra se tornar a mulher que no fundo sempre foi. O filme se passa no México, mas o diretor é francês, assim como toda a equipe. O filme
filme foi gravado em estúdios na França e o filme concorre pela França também. Numa entrevista, perguntaram pro diretor Jacques Audiard, que inclusive não fala espanhol, se ele precisou estudar sobre o México pra fazer o filme. E ele disse que não, o que ele tinha que saber ele já sabia. No elenco, apenas uma das atrizes é de fato mexicana, Adriana Paz. A protagonista Carla Sofia Gascón é espanhola e as outras duas atrizes de destaque, a Zoe Saldanha e a Selena Gomez, são estadunidenses, com ascendência latina, mas, ainda assim, americanas. A sensação é de que Emilia Pérez se beneficia disso. É um filme concorrendo como filme internacional, mas com atrizes reconhecidas em Hollywood. Fora que a diretora de elenco disse que eles até buscaram atrizes mexicanas, mas que não encontraram pessoas boas o suficiente, o que no mínimo é maluquice de se dizer. E não me entendam mal, eu adoro as atrizes, sou fã da Selena Gomez, acho que as três inclusive são a melhor coisa do filme, eu só tô explicando o cenário pra vocês. Um outro tema que o filme aborda é a crise de pessoas desaparecidas no México, mas faz isso de forma muito superficial, ainda mais diante de todos os outros elementos que compõem o longa. Acho que eu nem cheguei a dizer pra vocês que Emilia Pérez é um musical, né? Por conta disso tudo, uma grande parte dos mexicanos não tá nada contente com a forma como seu país está sendo representado nesse filme. Então vamos fazer uma recapitulação do que eu falei nesse vídeo, né? Emilia Pérez é um filme dirigido pelo diretor Jacques Audiard, que é francês. Então é um filme que concorre com o melhor filme internacional pela França. Ainda assim, não tem nada a ver com a França. Não é um filme que se passa na França, não é um filme com atores franceses que conta uma história francesa. É um filme que tem uma equipe de produção francesa, mas que se passa no México e que conta a história de pessoas mexicanas. Só que o filme não foi gravado no México, ele foi gravado em estúdio, na França. O filme, como eu disse no vídeo que eu mostrei pra vocês, conta com as suas atrizes principais sendo de outras localidades, né? Elas não são mexicanas. A gente tem a Carla Sofia Gascón, que é uma mulher trans, uma atriz trans, que interpreta a Emilia Pérez, né, que é a protagonista desse filme, quem dá o nome a esse filme, e ela é espanhola. Então, pensem comigo, eu vou fazer uma comparação. Imagina como o Brasil se sentiria, como a gente enquanto país se sentiria, se a Itália decidisse fazer um filme que se passa no Brasil, que conta a história de uma protagonista brasileira, mas escalasse uma atriz portuguesa para esse papel. Obviamente, eu acho que a nossa resposta não seria muito positiva. Fora isso, tem fatos mais complexos, né? Porque o filme ele aborda uma crise sistêmica no México muito importante, muito significativa, que é a crise de pessoas desaparecidas por conta do tráfico de drogas, né? Relacionadas ao tráfico de drogas. Isso é algo com o qual o México lida há muitos anos, que é um assunto muito sensível para eles. E a resposta dos mexicanos foi a de que isso não foi bem abordado no filme. Também tem polêmicas envolvendo as pessoas trans, né? Porque tá contando a história aqui de uma mulher trans. Mas, ao mesmo tempo, o estereótipo que é trazido pra Emilia Pérez dentro da história também não agradou a comunidade trans. Então, esse é um filme que traz muitas polêmicas ao seu redor, né? Fora tudo isso, é um musical, então também considera-se que a gente tem dois temas sensíveis sendo abordados, que não tem tempo ali de florescer o suficiente, de serem aprofundados. E tudo isso atrelado à narrativa musical, nesse caso, talvez não ajude a trazer esse peso que seria necessário. Faz sentido tudo isso? Eu não quero criticar o filme e ponto final, porque como eu disse no vídeo também, eu sou muito fã da Selena Gomez, eu tô feliz de ver ela trabalhando em projetos que fazem sentido pra ela, dela tá realmente chegando a ter outros tipos de reconhecimento, né? Ela não foi indicada ao Oscar pela performance dela, mas ela foi reconhecida de várias outras maneiras. Mas eu acho que é importante a gente entender o que tá acontecendo pra analisar essa indicação e analisar esse filme também de uma forma inteligente e honesta. Quando eu digo no vídeo, eles disseram que não tinham atrizes mexicanas boas o suficiente, eu acho que eu não me expressei corretamente. O que a diretora de elenco falou é que as melhores pessoas pra interpretar esses personagens eram essas aqui. Só que isso também é muito difícil de se dizer, né? Porque você tá dizendo que atrizes mexicanas não poderiam interpretar esses personagens, não deveriam, talvez, interpretar esses personagens, não seriam as melhores escolhas, já que são histórias de mulheres mexicanas, né? A gente tem uma atriz mexicana em papel relevante no filme e toda a produção ela é francesa. Então essas polêmicas elas têm ganhado força nos últimos tempos. Inicialmente, quando a corrida pro Oscar começou, Emilia Pérez estava ali chegando devagarinho, mas o filme não tinha sido oficialmente lançado em muitos lugares. Inclusive, até o momento, não foi lançado no México, que é o país onde a história se passa. E acredita-se que justamente esse lançamento está sendo adiado para que o México em peso não assista e se posicione contra a produção. Mas é um filme que tem causado muitas polêmicas. E obviamente, é muito possível que Ainda Estou Aqui se beneficie dessas polêmicas. Só que não dá pra gente negar que Emilia Pérez é o filme mais indicado do ano, no Oscar, com 13 indicações. É um número enorme de indicações. Emilia Pérez ganhou o Globo de Ouro como melhor filme internacional, né, de língua não inglesa. O que vai acontecer aqui
de novo, a gente vai ter que esperar pra ver, mas eu diria que a gente tem aí 50-50 de chance Emília Pérez e Ainda Estou Aqui, ou talvez 60 pra Emília Pérez, 40 pra Ainda Estou Aqui. Esse é o nosso grande concorrente, eu acho que a batalha é contra Emília Pérez, os outros indicados não apareceram em outras categorias, só Flow que apareceu como animação, né, como eu disse, então Ainda Estou Aqui acaba ganhando força diante disso, e é um filme que agora tá se expandindo muito nos cinemas norte-americanos, né? Depois da vitória da Fernanda Torres, o filme começou a ser exibido no número ainda maior de cinemas dos Estados Unidos. Isso também pode ajudar na campanha. Eu tô muito na torcida, eu acho que esse é um filme que merecia muito ganhar essa categoria, e a categoria de atuação também, mas acho que essa categoria seria muito, muito significativo, acho que merecia demais, demais, demais. E Emília Pérez é um filme que tenta ser uma coisa, tenta ser algumas coisas, e na minha visão, não consegue, justamente porque tá contando uma história, mas falta uma alma ali, uma alma de vivência mesmo, de um diretor que talvez conhecesse uma das duas coisas, ou uma vivência trans, ou a vivência mexicana, né? Acho que é muito complicado você decidir abordar uma história que se passa num país que não é o seu país, um país que você pouco conhece, e trazer elementos da cultura, tentar trazer dentro do filme elementos da cultura e não conseguir fazer isso com tanto sucesso, né? Então, é polêmico, Emília Pérez é polêmico. E tem uma outra polêmica que surgiu recentemente relacionada a Emília Pérez, que também é somada a tudo isso, né? Foi divulgado que Emília Pérez usou de inteligência artificial na voz dos atores, mais especificamente no canto dos atores, na parte musical. Foi divulgado que a atriz Carla Sofia Gascon teve parte do seu canto, né, da sua voz ali, aprimorada com o uso de inteligência artificial, e que a voz dela foi misturada com a voz da cantora francesa Camille, que foi também coautora, né, co-compositora das músicas de Emília Pérez. E isso foi feito pra tentar ampliar o alcance vocal da Carla, porque a Carla não é cantora, né? E o uso de inteligência artificial, ele não é bem visto em Hollywood, justamente porque existe uma batalha que veio muito forte nos últimos tempos do Sindicato dos Atores se mobilizarem contra o uso de inteligência artificial em trabalhos, porque se isso continuar acontecendo e se isso continuar aumentando com o passar do tempo, atores podem perder oportunidades de papéis, podem ser substituídos pelo uso de inteligência artificial em dublagem, por exemplo, ou atores que já faleceram podem acabar tendo ali uma carreira estendida por conta de decisões familiares ou de responsáveis legais pós-morte, né? Do seu trabalho, da sua voz, da sua imagem. Então, o uso de inteligência artificial não é bem visto em Hollywood, e acho que essa nova informação que saiu muito recentemente também dá uma balançada nas chances de Emília Pérez nessa categoria e provavelmente no Oscar de forma geral. Acho que vai levar pra casa algumas categorias sim, mas isso deu uma mexida, né? E também foi revelado, junto com a revelação de Emília Pérez, que o filme O Brutalista também fez uso de inteligência artificial, e o Brutalista era talvez o principal concorrente à categoria de melhor filme no Oscar esse ano. O Brutalista ele é protagonizado pelo Adrien Brody e pela Felicity Jones, e os dois interpretam personagens húngaros. E eles aprenderam a falar húngaro pra interpretar esses personagens, mas identificou-se na pós-produção que o húngaro deles não tinha sido bom o suficiente, então usaram inteligência artificial para aprimorar o sotaque. E querendo ou não, o sotaque faz parte da atuação de um personagem, né? A gente tem vários atores ao redor do mundo que se esforçam pra aprender diferentes sotaques e diferentes idiomas pra entregar a sua melhor atuação. E eles, de fato, trabalharam nisso, né, em aprimorar todas essas coisas, mas, porém, entretanto, não conseguiram bem o suficiente, então, por isso, o uso de inteligência artificial, que também prejudica as chances de O Brutalista na categoria de melhor filme, né? Além de Ainda Estou Aqui, Emília Pérez, como já foi dito, e O Brutalista, os outros indicados nessa categoria são Anora, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna Parte 2, Nickel Boys, A Substância e Wicked. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esses indicados pra gente pensar as chances de Ainda Estou Aqui. Acho que essa é a categoria mais difícil pra Ainda Estou Aqui, era uma categoria realmente que foi uma surpresa, mas as chances não são nulas. Porque a gente tem essa polêmica envolvendo o Brutalista, as polêmicas que eu já falei de Emília Pérez. Então, de 10 indicados, 2 têm polêmicas já até agora. Wicked e Duna Parte 2, eu acho que tem menores chances de ganhar de melhor filme, porque, de novo, como eu falei pra vocês, são filmes de blockbuster, né? São filmes muito da cultura popular, né? Do mainstream. Então, normalmente o Oscar não premia esse tipo de filme. A Substância tem a questão que eu já comentei com vocês. É um filme de horror. Dificilmente também o Oscar premia filmes de horror, né? Existe esse certo preconceito até da academia com esse tipo de filme. Então também não diria que tem altas chances de levar
essa categoria. Com certeza vai levar algumas categorias, mas provavelmente essa não. Nickel Boys e Um Completo Desconhecido são filmes que eu ainda não assisti e que eu não tenho muito pra falar sobre eles ainda, porque também não tenho nenhuma polêmica, por enquanto, dentro do meu conhecimento, né, dentro do que eu pesquisei pra trazer. Então eles estão ali na corrida, mas também tão tímidos, porque eles não estavam aparecendo com tanta força, né, não eram indicações tão garantidas nessa categoria e na premiação de forma geral. E aí sobra pra gente discutir um pouquinho sobre a Nora. A Nora é um outro filme que se envolveu aí numa polêmica, né? A Nora é a personagem principal do filme, a Nora, né, o filme leva o nome dela e vai contar aí a história de uma dançarina erótica que se envolve com um herdeiro russo e acaba se casando com ele e tendo que lidar depois com a família querendo a anulação desse casamento. Quem interpreta a Nora é a atriz Maiki Madison, que também tá indicada como melhor atriz nesse filme, mas a polêmica na qual ela se envolveu e o filme se envolveu é que ela deu uma declaração dizendo que a produção ofereceu a escolha pra ela de ter ou não um coordenador de intimidade no set de filmagens. E ela disse que optou por não ter esse coordenador de intimidade, que ela achou que era melhor manter as coisas com o menor número possível de pessoas, né? Então só ela, quem contracenava com ela, né, o ator que interpreta esse herdeiro russo, o diretor e a produtora do filme. Essa declaração não foi bem vista justamente porque em Hollywood também existe um movimento de trazer luz para a importância de ter um coordenador de intimidade no set de filmagens para filmes que envolvam cenas de sexo, né? Essa também é uma demanda que os atores têm lutado muito para conseguir ao longo dos anos. Então, ainda mais um filme que se passa justamente dentro desse ambiente, né? A gente tem muitas cenas de sexo, não é uma, não é duas, são muitas. O filme é ambientado ali num clube de striptease que, enfim, acaba tendo cenas muito sensuais e a protagonista faz programa antes de se casar, né? Oficialmente com o russo, com o Ivan, né? No filme. Então é um filme que se passa, ele tá inserido 100% dentro desse ambiente mais sexual, mais erótico. Então a necessidade de um coordenador de intimidade era bastante alta. Então essa declaração também foi polêmica e também pode prejudicar a Nora na corrida pelo Oscar. Por fim, um outro indicativo que talvez prejudique Ainda Estou Aqui, na tentativa de ganhar a categoria de melhor filme, é a falta de uma indicação de roteiro, né? Eu acho que, eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu esperava que Ainda Estou Aqui fosse acabar sendo indicado na categoria de roteiro adaptado. Mas os indicados nessa categoria foram Um Completo Desconhecido, Conclave, Emília Pérez, Nickel Boys e Sing Sing. Eu via Ainda Estou Aqui substituindo Sing 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 nessa indicação, mas isso não aconteceu, enquanto alguns outros concorrentes ganharam essa indicação, né? Então, em roteiro adaptado, a gente tem Um Completo Desconhecido, Conclave, Emília Pérez e Nickel Boys, que estão concorrendo ao melhor filme. E em roteiro original, que é quando um roteiro não é adaptado de lugar nenhum, ele foi completamente escrito do zero, a gente tem a Nora, o Brutalista, e a Substância, que são também concorrentes na categoria de melhor filme, né? Então, além de Ainda Estou Aqui, os únicos filmes que não entraram em roteiro são Duna e Wicked. Isso significa que, porque não foi indicado como roteiro e como direção, não tem chances? Não, não significa. Mas são coisas pra gente pensar e considerar. É isso. Esse era o meu vídeo comentando as indicações de Ainda Estou Aqui no Oscar e refletindo um pouquinho sobre as chances reais da gente levar pra casa um desses prêmios. Eu estou confiante, queria dizer pra vocês que eu estou confiante. Eu não tô confiante que a gente vai levar os 3 pra casa, mas eu acho que pelo menos um desses prêmios a gente vai levar pra casa e a gente merece levar pra casa. Tô muito orgulhosa, tô muito feliz e estarei assistindo o Oscar e comentando o Oscar no dia 2 de março, que é a data onde a premiação vai revelar os seus vencedores. Muito obrigada por ter me assistido, espero que tenham gostado de conversar sobre isso comigo. Se inscrevam no canal pra eu chegar logo aos 100 mil inscritos aqui no YouTube, deixem um joinha e me contem as opiniões de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!